coisas que você pergunta e fica interessado, porque você está fazendo perguntas mais interessantes do que as coisas. Ah, não, tudo bem. Tá? Então, tudo bem. Aí, o que você fez? Você colocou os paths aí como D, e o D vai ser o tipo de variável do seu... O tipo de variável que vai estar contido nesse D. Aqui, no seu caso específico, você poderia escrever dict, abre chaves, string, string, que é isso que vai ser, entendeu? Dict, abre chaves, string, string, por exemplo, aqui? Não, aí no lugar do D. Um D maiúsculo, né? Uhum. Quer ver? Vai lá, só para você ver. Vai lá no Julia, lá embaixo, no terminal, tá? E você tem uma variável que chama file paths, né? Então escreve file paths e aperta enter. File paths. Com o underline lá, porque... Entendi. Tá? Então, tá vendo? Ele fala, é um dict string string, tá vendo? Sim. Então, se você copiar esse dict string string no lugar do dict ali, você está definindo que a variável vai ser do tipo dict string string. Aí você não precisa daquele D lá em cima. Ah, sim. Entendeu? Tá? Sim. Acontece que se você tivesse... Nossa, dando falando aí. Opa, desculpa, professor, o áudio aqui tá em quanto? Não sei, tem alguém falando aí atrás aí, que não dá pra ouvir nada que você fala daí. Ah, só um instante, então, eu vou sair e tentar ir para outro lugar, então. Com licença, professor, tá dando para ouvir? Sim. Eu fui para a sala ao lado. Posso compartilhar a tela? Pode. Okay. Tá aparecendo aqui? Tá começando a aparecer. Apareceu. Isso. Então aí você definiu, tá? Que path vai ser um dicionário cujas chaves do dicionário são strings e os valores são strings também. Tá? Então, tudo bem. Nesse caso é isso mesmo, tá? Sim. Deixa eu compartilhar a tela aqui para você ver a diferença. Só para a gente ir ensinando essas coisitas com mais detalhes. Eu deixo de compartilhar, então? Eu não sei se precisa, na verdade. Ele não está nem perguntando. Vamos ver. Deixa eu parar aqui. Tá vendo o terminalzinho? Sim. Então, você definiu um negócio assim, struct, sei lá, vou chamar de A aqui para simplificar, tá? Então, o dicionário você definiu que vai ser um dict string, tá? Então, essa estrutura aqui, ela só aceita... eu já estou fazendo outra coisa aqui, peraí. Essa estrutura aqui, ela só aceita um dicionário desse tipo como input. Então, eu posso fazer assim, dict, que nem você está fazendo, aí, sei lá, A, B, C, D, E, F, isso aqui vai funcionar, tá? Então, agora A.D é esse dicionário. Não, peraí. A igual a isso. Então, A.D é esse dicionário, e A.D de ABC, né? Que eu disse, não, A, né? É a primeira entrada do dicionário, a entrada A do dicionário, tá? Certo. A primeira coisa que eu estava dizendo para você era o seguinte, no seu caso você pode deixar isso desse jeito mesmo, mas seria definir uma outra estrutura, sei lá, A2, por exemplo, que é paramétrica. Então vamos supor que você, de repente, pode mudar, você poderia estar definindo um dicionário de outro tipo aqui. Então, por exemplo, você poderia querer definir um dicionário onde, em vez de uma string aqui, fosse um número, tá? Isso aqui vai funcionar.
porque é um dicionário, o campo é um dicionário que vai de chaves inteiras para strings, tá bom? Sim. Só que aquela estrutura anterior não vai funcionar, porque eu exigi dela, lembro, lá eu tinha definido que era só, que esse campo tinha que ser um dicionário de strings para strings. Tá? Então ele vai dar errado. Por quê? Porque essa estrutura original que eu criei, a primeira, ela não aceita dicionários diferentes de string. Então, no seu caso, tanto faz, mas se você de repente mudasse de ideia, seria melhor, em vez de chamar string, botar um número, ou um símbolo, ou alguma outra coisa, a estrutura com o tipo paramétrico, que é essa aqui, ela aceita diferentes coisas. Entendeu? Eu queria, só que o Windows é meio chato para ler caractere ponto. Era para ser 0.01, só que é por isso que eu estou trocando P por ponto. Não, achei outra coisa. Peraí, tá trocando o quê? Não entendi. Eu inicialmente tentaria como número, só que o Windows tem dificuldade para ler o caractere ponto. Então Não, mas usar... tá, mas usar a chave com números reais é má ideia também, não é uma boa ideia não, porque aí você vai se referir à chave com número real, aí não é uma boa ideia não, é melhor aí em string mesmo. Enfim, mas se fosse um número inteiro como chave do dicionário, faria sentido, ou um símbolo, né, porque pode definir um dicionário, os símbolos em Julia são assim, né, por exemplo, A associado a string ABC, por exemplo, isso é um dicionário que esses dois pontinhos aqui é um símbolo, tá, então, assim, uma especificidade técnica aqui, tá? Mas não importa. No seu caso, pode ser tanto a ideia paramétrica, onde se você mudar de ideia depois, é só inicializar o seu data structure lá com outro dicionário, ou define assim, que aí tudo bem. Aí tá totalmente restrito ao tipo de dicionário que você está usando, também no seu caso aí não vai ter diferença. Beleza. Tá? Então, continuando lá. Vou apresentar aqui, tela cheia. Compartilhar. Apareceu aí? Tá aparecendo. Aí, beleza. Então aí, a única coisa, tá? Essa é uma coisa chata. Que você, isso tem uma razão muito técnica para isso, mas você não tem, se você tentar rodar isso aqui de novo, vai dar erro, porque as estruturas, as estruturas não podem ser redefinidas numa mesma sessão do Julia, tá? Eu tenho que resetar o REPL, né? Você tem que resetar. Então, em vez de fazer isso, não sei se demora para resetar, e se demorar, o que você pode é deixar do jeito que estava e definir uma estrutura dataset 2, tá? E aí depois você troca o nome na próxima vez que for abrir, entendeu? Só copia, não muda essa, deixa do jeito que ela estava antes, para não mudar. E copia essa estrutura dataset para dataset 2, sei lá. E essa aí vai ser a dataset 2, na verdade, né? Chama ela de dataset 2. Lá no final. E a de cima tira esse dict daí para ele não reclamar que você redefiniu ela. Tá? Sim. No caso, eu comento a estrutura? Depois você vai mudar o nome da dataset 2 para dataset, entendeu? Tanto faz, você pode comentar ela inteira ou apagar, mas o importante é não mudar a definição dela em relação ao de antes. Pode apagar ela, depois você vai mudar o nome da dataset 2 para dataset a próxima vez que você reiniciar. Tá? Tudo bem. Aí sua estrutura agora aceita o dict. Aí quando você for reiniciar, né? Só que aí tudo bem, você vai iniciar esse dataset como dataset 2, ali na linha de baixo, só que depois de definir os file paths, né? Depois de definir os file paths, tá? Que aí você pode passar ele como parâmetro que inicializa a estrutura. Beleza. Entendeu? Então, essa inicialização dataset igual a dataset 0,196, joga ela para depois desse file paths aí. Né? Tira ela daí, joga ela para depois. Isso, aí. E aí é dataset 2 agora, né? Essa coisa você vai ter que mudar depois, né? Não, saquei. Quando a gente finalizar o dataset 2, então, não vai ser para apagar o número. Não é só tirar o 2 quando acabar. Você vai transformar todos os dataset 2 em dataset do seu código. Mas é só aí, na verdade. Essas vão ser os únicos lugares que vai ter mudança. Não, porque beleza. depois você vai se referir... Peraí, volta lá, entendeu? Isso aí vai ficar desse jeito agora.
aqui você está inicializando o seu dataset. Só que coloca depois do 0,196, vírgula file paths, né? Porque você vai dar para essa estrutura os padrões. Tudo bem, aí seu dataset foi inicializado desse jeito. O resto, você está usando a estrutura inicial, o valor inicializado da estrutura. Então, o nome da estrutura não tem mais importância aí. Então, um dos únicos lugares onde você vai mudar o dataset 2 para dataset é lá em cima e aí. São os únicos dois lugares. O resto, a gente vai mudar o código para você usar o dicionário que está dentro dessa estrutura, mas o nome do tipo de estrutura não importa mais. Né? Sim. Entendeu? Sim. Então, quando você for fechar, a próxima vez, acabamos de fazer as modificações, aí você vai fechar isso aí, muda dataset 2 para dataset de novo, e aí a próxima vez que você abrir, ele vai inicializar com uma definição atualizada do dataset, né? Tudo isso só porque o Julia tem dificuldade, né, de arrumar o structure sem precisar resetar o REPL. Sempre você resetar o REPL, Não, beleza. Então, as estruturas, né? As estruturas e nomes de funções são coisas que são... E depois que você define, elas são constantes globais do processo, e aí, enfim, eles não conseguem... Você não tem como, por enquanto, né? Enfim, isso é uma coisa... Mas é uma coisa que provavelmente não é uma das coisas que tem perspectiva de mudança a curto prazo. Elas são constantes globais, então para você redefinir elas, você precisa reinicializar o processo do Julia inteiro. Enfim. Mas no começo é chatinho, mas depois que você mais ou menos define o que vai conter o seu dataset, aí você pode brincar disso, né? Fazer essas mudanças que você está fazendo aí. Vou botar mais um campo, chama de dataset 3. É 2 lugares onde você vai mudar. E quando tiver fechadinho, você bota o nome final e pronto. Enfim, é uma pequena chatice, mas acaba não mudando muito esse tipo de coisa. Não, beleza, aí depois, lá embaixo, você vai se referir a dataset.paths, né? Dataset.paths? Não, aí tá certo, entendeu? Mas lá na frente, no resto do seu código... Sim. Entendeu? Toda vez que eu chamei isso aqui de Carbono Victoria, eu tive que botar o ponto dataset. A mesma coisa com os paths, né? Isso. Beleza. Isso. A não ser que você desestruture a estrutura quando for chamar, que foi o que a gente fez lá na aula passada, lá. Lembra? Sim. Você põe porque aqui... Eu pensei em fazer isso, só que aqui não deu muito certo chamar todos esses... É que são 500 linhas, né? Chamar tudo isso como uma função main acabou dando erro de indentação. Não entendi o que você falou. Acho que estava misturando coisas aí. É que o que a gente fez antes foi chamar toda essa função de uma principal, uma função main. Não é isso que eu estou me referindo, não. Eu estou me referindo ao seguinte, você vai se referir a dataset. Lá, quando você definiu a variável dataset, deixa eu compartilhar de novo aqui também. Ok. Tá. Você definiu isso aí, né? Struct, dataset, no caso 2, e aí tem 2 campos, né? Um que chama área não sei o que tem um nome feio lá, que é um float 64, e o outro que é o paths, né? Que é um dict de string para string. Dados string, valores string. Opa, com licença. Então, esses são os seus... é o seu tipo de estrutura. Aí você escreveu lá, dataset igual a dataset 2, aí tem uma área, sei lá, 1.916, não sei o número lá que você colocou, e os paths, que é um dicionário, dict de A para um caminho, ABC, DF, e B, outro caminho, ABC, HIJ. Tá? Então, agora, dataset.área é isso aqui, dataset.paths é isso aqui, dataset.paths de B, por exemplo, é esse aqui. Tá aí, ok, né? Sim. O que a gente fez na aula passada foi desestruturar, fazer isso aqui. Eu estou lá dentro de uma função onde eu vou usar essa área e esses paths
o tempo todo. Então, eu não quero ficar tendo que me referir a dataset, dataset o tempo todo. Então, lá dentro da minha função, eu vou fazer assim, function f dataset, tá? E aqui dentro eu vou fazer assim, área paths igual dataset. Então, aqui é que eu posso usar, né, sei lá, print ln, área, e print ln, eu posso usar os nomes sem ficar me referindo ao dataset o tempo todo. Então, f de dataset, que ela vai funcionar, tá vendo? Porque isso aqui é a desestruturação da estrutura, né? Então, não, saquei. Fazer uma função para chamar os parâmetros. Não, você não precisa fazer essa função. Estou dizendo que para você não ter que, eventualmente, ficar repetindo o tempo todo dentro da função, porque a alternativa a isso seria fazer isso aqui, né? Se você não fizer isso, para se referir a essas variáveis dentro da sua função, você precisa escrever assim, dataset.area, dataset.pathsb, né? Sim. Tá. Se isso aqui é muito repetitivo dentro do seu código, você pode querer colocar essa linha aqui lá, que vai definir no escopo interno da sua função uma variável área que vai assumir o valor do campo área do dataset, e uma variável paths dentro do escopo da função que assume o valor do campo path do seu dataset. Tá? Uma coisa que eu esqueci de perguntar é por que precisa desse ponto e vírgula no início do argumento, do parênteses? Isso é só uma anotação. Enfim, porque essa é uma anotação específica para desestruturar estruturas de dados, tá? Não tem uma razão profunda. É anotação para desestruturar estruturas de dados. É isso. Não é outra coisa além disso. Beleza. Ela significa só isso. Ela significa, olha, do lado direito dessa igualdade tem uma estrutura de dados que tem campos que chamam área e paths, e eu estou querendo criar variáveis locais com os mesmos nomes que recebem os valores desses campos daquele dataset. É isso. Tá? Enfim. Beleza. Tá? Não significa nenhuma outra coisa além de exatamente isso. Tá? É uma anotação específica para isso. Beleza. Tá? Então, se você no resto do seu código lá repete muitas vezes isso, dataset.area, 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 que pode ficar feio, você pode desestruturar, que foi o que a gente fez na outra aula, lembra? Você pode desestruturar, ou seja, extrair da estrutura de dados as coisas que você está precisando, e aí se referir diretamente ao nome dos campos, né? Sem precisar essa desestruturação, sem precisar qualificar o nome o tempo todo, que nem eu estou fazendo aqui. Tá bom? Acho que da última vez a gente fez um pouco dos dois, não foi? Fez um pouco dos dois. É uma questão aí de clareza do código, né? Tem situações, você vai se referir uma vez só ao negócio, tudo bem, não tem problema escrever isso uma vez. Mas se no seu código a coisa é muito repetida, fica mais bonito, mais elegante escrever assim, talvez. Depende, isso é uma questão puramente estética, não muda nada em termos de nada. No argumento de uma função, tinha dado erro quando eu usava o nome dataset.area. Aí me indicou apenas a escrever dataset. Todo argumento de função é suficiente quando a gente cria um structure que tem as nossas variáveis. Não tem por que dar erro. Se você define uma função G que recebe a área, talvez a confusão é aí, né? Recebe uma variável área. E aí você vai escrever, sei lá, aqui dentro você vai usar isso aqui. Área igual a área, tá? Essa função aqui, G, você pode passar para ela dataset.area. Vai funcionar. Mas aí você está dentro da variável, aqui você está usando só a área, e você está passando o valor do campo área do dataset. Então, é isso. Entendeu? A função G aqui nem sabe que isso veio de uma estrutura de dados. Entendeu? A função G funciona para qualquer número. Tá? A função G funciona para qualquer número. E não sabe que essa coisa que está chamando área dentro da função veio de uma estrutura de dados que chamava dataset. Você passou para ela direto o valor da área do dataset e ela interpreta aquilo como número como qualquer outro. Não sei qual era a confusão que estava dando erro no seu caso, mas enfim, talvez seja... porque assim, quando eu escrevi essa linha tinha dado erro. Aí quando eu coloquei apenas o dataset, ele conseguiu fazer o comando direito dele. Eu pensei que fosse isso.
Talvez você estivesse se referindo aqui dentro como dataset.área, entendeu? Foi isso. Então, aí nesse caso aqui, ó, isso aqui, aí você está mandando para a função o dataset, e dentro da função está se referindo a dataset.área. Aí sim, aí você tem que passar dataset. Não, beleza, foi exatamente isso que Você eu está fiz. passando a estrutura de dados, e aqui você está se referindo a um campo específico dessa estrutura de dados. Aqui você está passando um valor, e aqui você está se referindo a esse valor, que se veio ou não de uma estrutura de dados, tanto faz. São duas coisas diferentes, né? Você pode chamar tudo de X aqui, né? Aqui você poderia chamar X e X. Aqui não, porque aqui você está se referindo a um nome específico de um campo dessa estrutura de dados. Poderia ser assim a função, tá? Só para, às vezes, Beleza. poderia ser assim, ó. Você está falando que a variável X de input da função tem um campo que chama área. Isso funciona também se você chamar com o dataset, tá? Certo. Entendeu? Mas a coisa específica aqui é que o treco que você está mandando para a função tem que ter um campo chamado área, nesse caso o dataset tem. Né? Não, sim. Tá claro. Tá claro? Isso. Não, mas beleza, agora... deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Então, o que resta agora é só copiar todo aquele dicionário e colocar dentro dos paths, né? Na verdade, você não precisa fazer nada, já tá, né? Entendeu? Já tá no seu dataset. Mas e esse end aqui no struct? Não, isso aí é a definição da estrutura. Você pode apagar essa linha que tá sobrando aí. Não, você não precisa copiar nada, tá? Já acabou, já tá pronto. Tira essa linha em branco aí só. Beleza. Não vai dar erro, mas é feia. Tá? Aí você embaixo inicializou, tá? Tá? Você vai lá para baixo. Posso tentar rodar o código então do jeito que tá? Não. Aí, peraí, ainda não. Beleza. Tá? Porque vários lugares do seu código você deve estar se referindo a esse file underline paths. Sim. Entendeu? Então, agora você vai trocar isso pelo dataset.paths, entendeu? Nos lugares onde se você está usando file paths, aí não, aí é definição, aí você está inicializando a estrutura de dados, que tem um dicionário dentro dela, tá? E aqui você vai se referir a dataset, eu não sei se nesse caso específico, digamos, aqui você vai se referir a dataset.paths, tá? Saquei. Digamos, colocar o caminho seria fazer isso, tá? Certo. Eu não sei quanto que vai te ajudar em termos de organização, é outra história. Aí também, dataset.paths. Não, mas vai ajudar porque tem um outro código que eu queria mostrar rapidinho, só finalizar aqui. Isso. Então. E aí isso aí vai rodar. E depois você muda o nome de dataset para dataset 2 lá em cima, no nome depois, né? Próxima vez. Porque agora se você mudar vai dar erro, mas se você... Sim. Agora você pode rodar tudo de novo. Sei lá. É necessário resetar o REPL ou não vai precisar? Aí, nesse caso, não. Ainda não. Você precisaria resetar só se você tivesse mudado, de fato, o nome do dataset que você definiu. Tá? Beleza. Tá rodando. Vai rodar tudo a mesma coisa, a não sei que tenha esquecido de mudar em algum lugar. Tá? Não vai mudar nada aí no seu... Eu já comentei. Não, mas beleza. Tá certo, sim. Tá? É porque a forma que eu tinha pensado para conseguir... O que acontece? Eu pesquisei um pouco nos fóruns do Julia, aí me explicaram que escrever os paths bruto no código desse jeito é o que eles tinham chamado de hardcode. Eu estava pensando como criar um código que eu dava um dicionário base e ele conseguia, a partir dessa pasta principal, extrair os arquivos que eu quero tratar. Aí, para isso, eu posso mostrar o segundo código? Não, tudo bem, eu entendo. Aí você vai ler isso aqui como função. Tudo bem. Sim, eu só queria utilizar essa função que está em um outro código e usar lá aqui, nessa struct, para apenas alimentar os file paths. Isso, já que eu consegui botá-los na estrutura. Tudo bem, pode fazer isso. É simplesmente após essa estrutura. Você vai ter um arquivo com os paths, né? E com os nomes, né? Eu não sei, esses nomes 0P, 01, isso aí não tem como inventar, né? Sei lá. Não, é porque... Aqui, deixa eu abrir o código lá que é mais fácil. Deixa eu ver a função. Como é que é? Ela é mais limpa assim. Ela consegue me criar basicamente essa pasta aqui.
Deixa eu ir na área de trabalho. Tratar dados. Dados tratados. Capacitância. Ela me consegue criar tudo isso daqui. Tá, o nome do arquivo é o aqui do dicionário que você quer também, né? Então. Isso. Entendi. Aí eu estou pensando se eu posso simplesmente criar esse arquivo texto que eu fiz como um módulo e chamar esse módulo aqui logo após a estrutura. Eu acho que pode fazer uma coisa mais simples do que isso, até, na verdade. Você tem essas coisas em diferentes diretórios? Como é que é? Ah, desculpa. É porque o nome eu acho que não peguei muito bem. Eu estou chamando de diretório tudo isso que está destacado em azul como diretório principal. Não, tudo bem, mas, por exemplo, aqui nesse diretório específico, você tem uma lista de coisas, uma lista de funções. Essa lista de arquivos, né? Sim. O que você quer é criar um dicionário no qual a chave do dicionário seja o nome do arquivo. Isso, eu estou botando o nome absoluto. Até coloquei o raw. Não, isso não é a chave, isso é o valor do dicionário. Vou só especificar a notação. Do lado esquerdo é a chave do dicionário e o lado direito é o valor. Tá? Beleza. Então, a chave do dicionário, você quer que seja o nome do arquivo? Eu acredito que a chave do dicionário, esses nomes podem ficar hardcode, fixos desse jeito. Ah, tá. Mas é bom, tudo bem, mas eu acho que você não vai ganhar demais em relação a... Ah, sim. Porque você vai ter que especificar onde está o arquivo de qualquer maneira, né? Enfim. O que eu tinha pensado era, esses 10 primeiros aqui podem permanecer fixo, e esses 10 últimos eu consigo usar aquele código anterior. Aí, no caso, esses são os 10 últimos que eu tento alimentar de forma dinâmica na minha struct. É por isso que eu estava pensando em utilizar um módulo para esse código aqui. Eu não sei. Foi o que eu fiz para o meu temas. Não, assim, eu não sei quanto que isso é mais simples do que você fazer alguma coisa do tipo definir uma variável que chame... Porque em algum lugar, onde vai estar o nome desses arquivos definido? Entendeu? Desculpa, onde é que os nomes... Porque da onde que o programa vai ler o nome dos arquivos? Entendeu? Eu entendo que ele lê desse path aqui em azul. Não, tudo bem, mas onde isso está acontecendo? Eu acho que eu não sei responder essa pergunta. No seu código aí, ou seja, você quer fazer isso aqui, deixa eu compartilhar. Não, beleza. Tenta não descompartilhar. Eu tô curioso porque ele não tá mandando isso você descompartilhar, não sei o que vai acontecer. Acho que foi automático, né? Apareceu aí? Apareceu aí o meu? Apareceu. Tudo bem. Tá? Então, eu criei um diretório teste. Eu vou criar 2 arquivos nesse diretório. Vamos chamar, sei lá, A1.txt, e nesse arquivo A1 vai ter 2 dados, sei lá, 1, 2. E vai ter o arquivo A2.txt. Lá, esse arquivo vai ter os números 3, 3, 4. Tá? O formato interno do arquivo é outra história, tá? O que você quer, pelo que eu estou entendendo? Você quer uma funçãozinha que leia o que eu estou entendendo que você estava querendo. Uma funçãozinha assim, por exemplo. Primeiro, comandos úteis aqui. Sei lá, readdir, ponto. Ele vai dar os arquivos que tem no arquivo, num vetor. Tá? Tá vendo? Então, esse é um comando, pode ser útil para isso que você está fazendo. Então, ele vai gerar vetor, arquivos igual a readdir, ponto. O que a gente quer fazer? A gente quer eliminar, talvez, o nome disso aqui. Não é isso, não é base name. Então, acho que base name vai eliminar elimina o diretório, se tivesse um path aí, sei lá. Eu acho que base name elimina a extensão do arquivo, não? Não, ao contrário, elimina o path dele. É que elimina
a árvore de diretórios que vem antes, né? Então, por exemplo, se eu tivesse em outro diretório, aí ele teria, sei lá, barra, Leandro, barra não sei o que, ele elimina essa parte. Então não é base name que a gente quer. Mas você queria, sei lá, eu vou fazer, que eu não sei o comando de core, vamos ver se eu acho que base name, que outras coisas que tem. Base name é isso, dir name. Tá vendo? É base name, elimina o diretório. Então, o que a gente gostaria? Você gostaria de eliminar a extensão, por exemplo, né? Então, sei lá, uma maneira simples de fazer isso seria arquivos 2 igual a arquivos file de begin até end -4, aqui tem maneira tosca de fazer for file em arquivos. Entendeu a lógica? Eu não entendi muito bem o -4. Porque o path são as últimas três, são as últimas quatro, os últimos 4 caracteres do nome do arquivo, tá? Nesse caso, chamar 1.txt, 2.txt, 2.txt. Então vai sobrar o que tem do começo até o final -4. Então isso aqui vai gerar, como é que chama? Não chamei de arquivo? Arquivos, eu errei lá. Tá? Então, vai gerar isso aqui, tá bom? Certo. Pass of dir. Deixa eu ver. Pass of. Eu não sei, eu não uso muito essas funções de arquivos, eu não sei de cor, não, peraí. File operations. Não é, como chama? Vamos ver onde está isso. File system. Função de file system. pwd, cd, read dir. Tá. Então você quer o path completo, eu acho que é assim. Arquivos, ponto, join igual a true. Não. É isso? Read dir. Eu pensava que era join path, não? Join path. Eu não sei, eu tô lendo aqui, eu não uso essas coisas muito, eu tô lendo aqui, não. Read dir. Join igual a true. Ah, não. É assim, ó. Aí tá o caminho relativo, deve ter uma maneira de... Walk dir. Hardly. Então, bom, na verdade, poderia... sei lá. Bom, essa seria a maneira. Aí tem o path dele, né, completo. Então, os arquivos agora tem isso, e aí você precisaria criar as chaves, né, na verdade, vão ser as chaves do seu dicionário que vão ser assim, né, chaves igual a base name disso aqui, tá? Então, olha só. Os arquivos têm o caminho, que é esse ponto barra aqui, porque eu estou no próprio diretório onde os arquivos estão, tá? Certo. E as chaves vão ser só essa parte do nome. Então vai ser o base name, que elimina o diretório, que elimina essa parte aqui, do treco sem extensão. E agora você quer criar um dicionário com essas coisas, né? Sim. Tá? Então, qual que seria a maneira, né? Então, D vai ser um dicionário que vai associar... deixa eu ver se isso aqui funciona. Vamos ver. Vai ser... chaves de I
associadas a arquivos de i, for i in... Aqui tem várias maneiras de escrever, mas it index arquivos. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Não tenho certeza, não funciona. Ah, funciona, olha lá. Tá? Legal. Então, o que eu fiz? Eu criei um dicionário, onde as chaves são isso, as chaves, que são os nomes dos arquivos, estão ligados ao caminho completo dos arquivos, para ir em todos os índices do vetor de arquivos. Não, bacana. Não, deu para entender como fazer já. Entendeu? Eu vou tentar ir um pouquinho atrás de como faz para... É que você iniciou um dicionário do zero. Eu vou ver como faz mais ou menos para tentar preservar os 10 primeiros elementos do dicionário e só adicionar os 10 últimos. Não, isso é fácil. Por exemplo, aqui eu tenho um dicionário com 2 elementos. Adicionar uma coisa adicional no dicionário, você fala assim, ó, dá A3, sei lá, tem um novo arquivo. A3, você só define uma nova chave. Não é... Você define uma nova chave e associa ela a um valor. Aqui, ó, assim, tá vendo? A3 não existe na lista, né? Então, eu estou definindo que o dicionário com a chave A3 vai ter esse valor aqui. Agora o dicionário tem um novo valor. Aí dá para criar um loop do gênero. Aí você pode criar um loop ou elemento por elemento. Então, se tem aquela lista lá, você quer acrescentar os elementos, sei lá, você pode acrescentar elemento por elemento. Mas... Ou dar um loop, ou fazer o que você quiser. Eu posso voltar para a minha apresentação mais uma vez? É que tem uma dúvida do struct que eu não peguei muito bem. Pode. Por que... Ah, tá aparecendo aqui já? Espera aí. Agora, deixa eu ver. Agora tá. Por que esse dicionário não tem que estar aqui dentro do struct dataset? Espera aí que eu fiz bagunça aqui. Espera aí. Eu mudei o layout, tá parecendo pequenininho pra mim. Change layout. Xarope, o seu. Ah, tá. Como é que é? Eu não entendi muito bem por que o dicionário aqui não tem que estar dentro da structure aqui em cima. Não, porque uma coisa é a definição do que tipo... Quando você define struct assim, struct dataset 2, blá, blá, você está definindo que essa struct vai ter determinados tipos de dados. Tipos de dados. Sim. Outra coisa é que dados você tem lá. Você pode fazer uma coisa que acho que a gente fez isso na aula passada, talvez essa confusão. Você pode fazer uma coisa que é definir que quando você inicializa essa estrutura, quais vão ser os dados padrão da inicialização dessa estrutura. Talvez isso te interesse. Lembra que a gente usou um negócio que chama KWDEF, de Keyword Definition. Sim, um macro. É um macro. Então, vou te compartilhar a tela de novo para você. Não, beleza. Então, o que você pode estar querendo fazer aí? Isso aqui, ó. Né? A gente tem, lembra, a gente tinha uma estrutura que era essa aqui. Vou chamar de 3, porque senão eu vou ter que reinicializar meu REPL, tá? Beleza. E aqui eu vou adicionar aquela KWDEF, tá? E aí, aqui eu posso agora definir um valor padrão para minha área, assim como eu posso definir um valor padrão para o meu dicionário. Então, eu posso definir que o meu dicionário começa inicializado desse jeito. E aí pode fazer a listinha em várias linhas, tal, isso tanto faz, tá? Do mesmo jeito que você fez lá. Certo. Qual que vai ser a diferença, tá? Definir dataset 3. Quando eu inicializar o dataset, mesmo que agora, se eu inicializar o dataset 3 sem nada, assim, ó, ele vai inicializar com esses valores. Entendeu? Se eu inicializar mudando a área igual a 2.0, mudou a área. Se eu inicializar com outro dicionário, vai inicializar com outro dicionário, mas pelo jeito você não quer inicializar com outro dicionário, você quer pegar isso aqui e depois adicionar paths de A3, adicionar valores a esse dicionário, isso você vai poder fazer. A3.txt, tá? E agora dataset tem A3 como uma das chaves do dicionário também.
tanto colocar esse macro no structure quanto não colocar, me permite ainda adicionar desse jeito? Não, no dicionário sim. O dicionário é igual a um vetor, ele é uma variável mutável. Então, esse paths vai ser uma coisa que permite mutação. Você pode adicionar coisas no paths, pode não adicionar. Tá? Mas o que a macro te permite é inicializar com valores padrão as variáveis da sua estrutura. Tá? A outra estrutura, né, que era o nosso dataset, que não era, que era o dataset 2, cadê o dataset 2? Está aqui o nosso dataset 2. Eu acho que nosso dataset 2 não usava macro, né? E eu inicializava ele do mesmo jeito. Esse dicionário aqui também eu posso acrescentar coisas nele. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? Não é a macro que está me permitindo estender o dicionário. Tá? A macro que ela me permitiu foi dar valores padrão iniciais para os valores das variáveis. Então, se você está falando que o seu dicionário sempre vai ter um certo conjunto de arquivos que vai ter sempre o mesmo, você pode querer inicializar ele assim. Entendeu? Sei lá, pode ser uma conveniência. Se a área é sempre a mesma, sei lá, enfim. Você pode não querer ficar repetindo a inicialização da área o tempo todo, mas sei lá, né? Só uma questão de conveniência aí. Não, eu acho que eu vou usar esse macro, então. Aí você pode inicializar e depois você pode mudar o dicionário como você quiser. Você não vai poder mudar a área, tá? Porque a área é um valor imutável. Tá? Sim. Se você quer mudar a área, você tem que definir uma instrução. Se você quer inicializar isso aqui e mudar a área, você tem que definir uma mutable structure. Aí sim, dataset 4 é uma coisa que você pode mudar. Aí você pode trocar o dicionário inteiro, como pode modificar a área, né? Sim. Tá? E aí dá para mudar. Mas sem esse mutable aqui, você não consegue mudar a área. Porque a área é um valor imutável. Assim como você não consegue mudar quem é o dicionário. Você consegue mudar os valores do dicionário, porque o dicionário é uma variável imutável. Mas, entendeu? Tem uma diferença aí. Sim. Aqui, ó, você pode fazer dataset.paths e definir outro dicionário, do zero. Tá? A igual a B, tá? Isso independente de ser mutável ou não. Não, isto aqui você só pode fazer na mutável. Saquei. Porque você está trocando o dicionário inteiro. É diferente de você trocar elementos do dicionário. Entendeu? Aqui você redefiniu totalmente o dicionário. Isso você pode fazer porque a estrutura é mutável. Se a estrutura é imutável, como é o caso do nosso anterior, que é o dataset 3, essa estrutura era imutável. Se eu tentar fazer aquilo lá, vai dar erro. Tá? Porque o dicionário, a estrutura é imutável. Você não pode trocar aqui dicionário, ela está associada. Mas você pode adicionar coisas naquele dicionário. Entendeu? Sim. Não, ficou claro agora. Eu só não vou botar isso exatamente agora, porque tinha um terceiro ponto que eu queria perguntar, se ainda tiver tempo. Tem, tá, pergunta aí. Ninguém pergunta nada, você tem até as 4 aí. Tá vendo? Tá compartilhando as duas telas. Isso que Sim. E agora como é que eu faço para aumentar a sua? Minha dúvida. Deixa eu fechar aqui. Despingar dessa. Não precisa descompartilhar. Isso aqui evoluiu. Antigamente não dava para fazer isso. Pois é, eu lembro, tipo, uns 2 anos, quando tinha no Meets, que não dava para 2 pessoas apresentarem ao mesmo tempo. Não dava, agora dá. Acho que eu devo ser. A dúvida é porque, tipo, lembra quando eu te mostrei aqueles gráficos? Eles eram meio que voltametrias que giravam sentido mais ou menos anti-horário? Elas giram em torno de um valor central, dá para pensar assim. Eu queria botar esse valor central dentro da minha structure, só que tinha um problema, só estou tentando achar isso aqui. Da structure? Opa, desculpa, deixa eu só... Target. Isso. Esses valores que eu queria botar dentro da nossa estrutura mutável, eles fazem parte de um laço. E ele pega 2 valores aqui. Aí eu não sei se é conveniente tentar colocar esses valores centrais na estrutura que a gente construiu aqui em cima. Eu não sei, eu não estou entendendo o que você quer fazer com eles depois. O que você vai fazer com esses valores? Eu preciso desses valores centrais para eu conseguir gerar aqueles gráficos, basicamente. Aquela estrutura de dados vai dar origem a um gráfico daqueles, é isso? Eu não sei se
se aquela estrutura de dados vai dar origem a um gráfico. Não sei. Por que você Não, está querendo juntar... Essa estrutura de dados vai... Do jeito que a gente criou essa estrutura de dados agora, ela só vai conseguir nos dar o valor numérico, né? É porque eu vou fazer uma regressão linear com aquelas curvas que eu te mostrei. Aí, para fazer aquela conversão, eu precisava da área do carbono vítreo, o substrato, e eu precisava dizer onde estavam os arquivos. Tá. Agora, esse valor que eu te mostrei, o target value, é o que me permite fazer aqueles gráficos e calcular os valores de área capacitiva e regressão linear. Tá, é um dado que você lê do arquivo lá. Isso, um dado que a gente lê do arquivo. Eu não sei, você pode adicionar, você poderia adicionar outro dicionário com as mesmas chaves para adicionar esses valores aí, mas não sei se isso é interessante, depende do que você vai fazer depois, entendeu? Não sei. Onde que você vai usar esses dados depois? Ou seja, você vai usar repetidas vezes ele depois, várias vezes? É porque esses valores mudam por experimento. Não, tudo bem, eles mudam por experimento, mas aí isso eu estou perguntando. É importante nesse caso, para usar eles depois, ter eles guardados em algum lugar, ou você já está usando eles aí e depois vai descartar? Já estou usando ele aí, depois eu vou descartar. Então aí eu não sei se faz sentido você ter esses dados na estrutura, dado que você pode recuperar eles direto. O que às vezes é interessante é você fazer um negocinho assim, quer ver? Se você cria uma funçãozinha, lembra que o nosso dataset é isso aqui, e ele tem essas chaves, né? E esses arquivos. Esses arquivos têm dados dentro. Então vou fazer uma coisa bem simples aqui, tá? Eu vou usar um pacotinho que chama delimited files. Aí eu errei a escrita, using delimited files, tá? E o que esse pacotinho faz, né? Ele lê um arquivo que nem uma tabela de dados, de uma maneira bem simples. Então, posso escrever assim, data igual a DLM, mas você está usando outros pacotes para fazer isso, tá? Só para exemplificar aqui. Então, a1.txt, ele lê aquela matriz de dados, tá bom? Então, vamos supor que o que eu quero é o primeiro valor, esse número 1 daquela matriz, tá? Certo. Então eu vou criar uma função que vai chamar getFirstValue, que no seu caso pode ser getTarget, tá? E que recebe um arquivo, tá? E o que ela vai responder? Ele vai escrever data igual a readDLM, file name, sei lá. Vou fazer alguma coisa mais simples. First value igual a isso, tá bom? Tô até sendo meio repetido, return, é meio redundante tudo que eu vou fazer. Tudo isso que poderia ter uma linha só, mas tudo bem. Return first value. Então, o que a minha função faz? Se eu chamo getFirstValue de quem? Do meu dataset de A1? Não, é dataset.paths, né, de A1, devolve esse valor. Entendeu? Sim. Ou se eu quisesse ainda, uma coisa mais limpinha, talvez. Eu vou, em vez de mandar o file name, eu vou mandar o dataset e a chave. Então, o que ele vai fazer? Aqui dentro eu posso fazer uma funçãozinha que vai dataset, acho que é getValue, eu acho que é assim, tá? Não tenho certeza. Não, é velho direto. Velho, não, bobagem. Dataset.paths de key, de 1. É isso? Deixa eu ver se é isso. Então, o meu dataset tem os paths lá dentro, eu vou passar a chave, vou mandar ele ler, aí nessa chave, isso aqui devolve o nome do arquivo. Dataset de paths de key. Aí ele vai ler este arquivo, e pegar o primeiro valor do arquivo. Então, acho que isso aqui vai funcionar. Então, getFirstValue, aí eu vou passar direto, dataset de A1. E ele responde A1. Dataset 2. Tá vendo? O que é isso? Então, se você definir uma funçãozinha tipo essa,
no lugar de você ter aquele if, blá, 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 ou sei lá, você pode até colocar um símbolo, né? Target value, não lembro os nomezinhos que você deu lá. Um é target value, o outro é não sei o quê. Você pode criar uma função que chama get target value, dataset e a chave. E get não sei o que value, dataset e a chave. E recuperar direto, iterativamente, esses dados sem precisar redefinir, sem guardar eles em qualquer lugar. Você pode recuperar eles em qualquer momento, entendeu? Sim. Não, Então, vou fazer isso mesmo. Põe seu código lá, porque você define uma funçãozinha que cata o dado. Então, no lugar desse, por exemplo, no lugar desse, aí, ó, esse for key file paths em blá blá, aqui você já tem. Então, imagina que você tem uma funçãozinha aqui em cima que é target, que devolve o target value, que chama get target value, por exemplo. Né? E aí, talvez com esse... E um dos parâmetros da função pode ser esse "-c" ou "-i", que você está usando, né? Get target value, dataset, né? Ou, eu digito o dataset, e, né? Ah, mas já termina, né? Então você já pode colocar dentro. Ah, não, os "-c" é uma coisa interna, né? Da própria chave. Isso. Aí C e "-i". Isso. Aí você coloca dentro dessa função essa coisa, né? Não, aí não. Porque isso aí é hardcoded, né? Então, passa o dataset e a chave para isso. Quer ver? Set key. Apesar que esse só tem esses dois valores, ou você vai ler do arquivo? É porque eu ainda não configurei o arquivo onde você lê esses carinhas aqui. Mas eu consigo pegá-lo depois. Então, entendeu? A ideia é que você passe o dataset, a informação dos caminhos já está no dataset. De que arquivo você quer pegar o caminho? É essa aqui, tá? Sim. E aí, dentro dessa função, você diz, bom, se o arquivo termina com "-c", da maneira como você escreveu aí, se aqui termina com "-c", devolve tal coisa, se faz tudo isso. E aí, dentro do seu loop, né, essa vai ser uma função prática, né, que você vai chamar dentro do seu loop, que vai chamar getTargetValue, dataset key, né, e você substitui muito em relação a, não sei se for uma coisa mais complicada, enfim, pode não, mas ficar mais interessante. Mesmo. Mas se for bem simples, não vai mudar muito em relação ao que você já escreveu aí, tá? Só que vai ficar uma linha só, né? Você vai escrever target value igual get target value key. Ou dataset key, entendeu? Sim. Deixa eu só... A observação que eu vou botar aqui. Lembrar de configurar no Quartz. KWDEF. KWD? Keyword Definition. Keyword Definition. KWDEF. Beleza, professor, ficou claro aqui. Semana que vem eu tento te mostrar esse código como ficou, então. Entendeu? E aí você lê, você faz, não sei, você faz o que quiser. Não, mas beleza, professor, é só isso mesmo. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Beleza. Eu voltando para o laboratório, então, mas muito obrigado pelo plantão de dúvidas, professor. Falou. Até a semana que vem, Matheus. Tchau, tchau.